Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de geografia. Estamos falando sobre fontes de energia. Vimos que fonte de energia é aquilo que faz algum produto funcionar, não é? Então, sobre este assunto, vamos aqui em nosso livro. Vamos ver as fontes de energia não renováveis. Quando pensamos em algo não renovável, é aquilo que não se renova, que não vai surgir. Vamos ver então o que quer dizer isso. São fontes de energia que demoram muito tempo para se formarem. Por isso, quando utilizados de modo irracional, podem se esgotar. Geralmente, essas fontes de energia são as que mais causam impactos ao meio ambiente e aos seres humanos. Como isso, Prof. Ju? Então, assim, o homem necessita de uma matéria-prima, como, por exemplo, aqui nós veremos o carvão mineral e o petróleo. E ali o homem vai e explora, utiliza, vai pegando carvão, vai cavando, vai pegando petróleo e vai utilizando. Só que isso o homem vai fazendo com uma grande velocidade, com rapidez e vai consumindo rapidamente também. Só que até a natureza fazer com que o petróleo se produza e surja novamente, demoram-se milhares de anos. Então, o tempo em que o homem usa para consumir e explorar é muito rápido, mas até a natureza produzir novamente demoram-se muitos anos. Então, por isso que se diz que pode vir a esgotar. Então, falando sobre o carvão mineral e o petróleo. A descoberta de novas fontes de energia, como o carvão mineral e o petróleo, ampliou a capacidade humana de realizar atividades tanto no campo quanto na cidade. A descoberta do petróleo proporcionou a produção de diferentes tipos de combustíveis, como a gasolina, utilizada nos veículos de passeio, o óleo a diesel, que impulsiona caminhões e ônibus, e o querosene, utilizado na aviação. Então veja que o petróleo é muito utilizado, principalmente aí na produção de combustíveis. Mas é só para isso que se utiliza o petróleo? Para que mais se utiliza o petróleo? Fica aí uma sugestão de uma pesquisa para você ir atrás para saber para o que mais o homem explora tanto o petróleo, para utilizar para o quê? O uso cada vez maior dessas fontes preocupa não só pelo seu esgotamento, mas também por geralmente estarem associadas a problemas ambientais, como a poluição do ar e da água, entre outros. Agora eu tenho uma outra pergunta. O carvão mineral utilizado aqui, que nós estamos falando, é aquele mesmo carvão que a gente usa para fazer o churrasco em casa? Aí fica uma outra pesquisa para você procurar e saber se informar. Como que se chama o carvão que você usa para fazer o churrasco? É o mesmo nome de carvão mineral? Será? Vamos falar sobre outra fonte de energia não renovável, que é a energia nuclear. A energia é obtida por meio da fissão nuclear, que é conseguida por meio do uso do urânio, o elemento químico encontrado na natureza. Então veja, o homem explora para adquirir o urânio para a produção da energia nuclear. O que pode vir a se esgotar? O urânio. Vamos ver aqui. As usinas nucleares são consideradas pouco poluentes no que se refere à emissão de gases. Porém, o material utilizado nesse processo é radioativo e, portanto, emite tipos de radiação que, em casos de vazamento,
causam danos ao meio ambiente e aos seres vivos. Então a gente vê aqui que a produção da energia, ela não é tão poluente quanto a emissão de gases, porém os riscos são muito maiores. No caso de um vazamento, acontecer algum acidente, os danos ao meio ambiente e aos seres vivos é muito sério. O Brasil possui 2 usinas nucleares em funcionamento e uma em fase de implantação, todas localizadas no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Vejam a imagem aqui da usina de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Continuando um pouquinho mais sobre esse tema, vejam aqui. O petróleo é um mineral formado a partir de matéria orgânica depositada em camadas profundas da crosta terrestre ao longo de milhares de anos. Então pensa, o homem vai lá, algo que demorou milhares de anos até ser produzido pela natureza, o homem vai lá e consegue capturar em pouco tempo e utiliza de uma maneira muito rápida. Você sabe como que é o processo de formação do petróleo? Como é que essa matéria orgânica é depositada lá na crosta terrestre em camadas profundas? Vamos ver então? O processo iniciou entre 300 e 400 milhões de anos atrás em um antigo mar. Com o passar do tempo, diversos organismos marinhos, como peixes e algas, se desenvolveram e morreram. A matéria orgânica desses organismos se depositou no fundo do mar juntamente a sedimentos trazidos pelos rios. Ao longo do tempo, as camadas de sedimentos se acumularam sobre os depósitos de matérias orgânicas geradas pela decomposição dos organismos marinhos, o que acabou por gerar grande pressão sobre eles. Essa pressão gerou calor e no decorrer de mais alguns milhares de anos, a matéria orgânica se converteu em petróleo. Então veja que para surgir mais, quanto é o processo, quanto custoso é esse processo até surgir novamente, não é? Continuando aqui, eu vou sugerir para vocês uma pesquisa. Vocês vão pesquisar sobre os principais acidentes em usinas nucleares. Como que aconteceu esse acidente e o que resultou, as consequências, sequelas com relação a esses acidentes nucleares. Vocês têm aí Chernobyl como exemplo, na Ucrânia, Three Mile Island, nos Estados Unidos da América, e o mais recente em Fukushima, no Japão. Tem aí 3 sugestões para você fazer essa pesquisa na internet sobre acidentes nucleares. Vocês podem localizar no mapa, por exemplo, onde que fica Fukushima no Japão? Fica próximo à capital do Japão, Tóquio. Qual que é a distância em relação ao Brasil? Afetou somente Fukushima ou afetou cidades vizinhas? O que aconteceu com a fauna e a flora daquele local? E as pessoas? As pessoas ainda sofrem consequência por conta desse acidente? Ou será que houve, passou um ano e ficou tudo bem? Então é uma pesquisa para você fazer, certo? E você ainda pode complementar colocando lá as causas e os efeitos desses acidentes, certo, pessoal? Então aí é uma pesquisa para vocês fazerem com relação à energia nuclear. E nós vimos a questão de fontes de energia não renováveis. Nos vemos em breve. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau.